Ana Paula Evaristo Guizardi Teodoro, sou formada em Educação Física e doutora em Ciências da Motricidade. Faço parte do LAGEL, Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer, vinculado ao GESPORT da UNB. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a gestão do lazer no contexto corporativo. A minha fala está pautada tanto na experiência prática quanto na experiência acadêmica, por meio das pesquisas que eu venho realizando sobre essa temática nos últimos anos. Desde 2003, eu atuo com a implantação de programas de lazer para o contexto corporativo e a minha tese, ela desenvolveu um programa lúdico de longo prazo também para esse setor. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese. Bom, inicialmente eu vou fazer alguns levantamentos de problemas sobre essa temática, baseado na minha experiência, né? Então, são levantamentos mais subjetivos, de forma empírica, mas alguns deles voltados para as pesquisas que foram realizadas ao longo desses anos, pesquisas acadêmicas que versaram, então, sobre esse assunto. Vou começar falando da pesquisa de Humberto Inácio e colaboradores, que foi publicado na revista Pensar a Prática em 2010. Esse estudo fez uma análise histórico-crítica sobre o lazer nas empresas brasileiras. Esses autores destacaram que a compreensão do lazer na empresa ainda está dividida em 3 vertentes. A primeira é o lazer como um benefício, tanto para patrão quanto para empregado. A segunda, o lazer como uma forma de controlar o tempo disponível desse trabalhador. E a terceira, o lazer fazendo parte de um programa de qualidade de vida. Ainda, mesmo depois de muitos anos, essas vertentes elas se perpetuam até os dias de hoje, né, na atualidade. Então, esses estigmas envolvendo essa relação do lazer e o trabalho, elas continuam, né, e nós, enquanto gestores de lazer, precisamos ter um olhar para essas características, para essas vertentes e tentar mudar um pouco esse cenário. Quando a gente pensa numa empresa, a gente sempre remete a uma atividade mais séria. Só que ao longo dos anos, isso tem mudado. Então, é um fator positivo para nós, enquanto profissionais que atuam com o lazer e com a recreação. Essas empresas começaram, então, a implementar espaços, né, incorporar espaços mais lúdicos, equipamentos para o desenvolvimento da espontaneidade, né, para o convívio social. Por exemplo, tem empresas hoje que já abriram academias de ginástica para a prática da atividade física, outras bibliotecas, salas integradas. Então, hoje você percebe que muitas delas já não possuem aquele caráter mais formal, né? Então, as pessoas antes ficavam muito trabalhando naquelas baias individuais, naquele cubo bege. Hoje, a tendência é que essas salas, o espaço físico, né, seja mais integrado, que favorece aí vamos dizer assim, a valorização do lúdico nesse cenário. Mesmo assim, ainda temos muito, né, o que conquistar quando envolve o tema lazer, né, nas empresas. Então, primeiramente, quando a gente pensa nas mudanças organizacionais que vêm ocorrendo nos últimos anos, elas se devem principalmente à alta competitividade. Então, entre uma empresa e outra, existe uma alta competitividade. E o que diferencia, né, no mercado uma empresa da outra? Muitas vezes tem relação com esses programas de saúde, qualidade de vida, a forma de como a empresa ela valoriza esse trabalhador, né? Então, elas entendem também que um trabalhador, um funcionário satisfeito, ele vai produzir muito mais. Então, por conta desse rol de situações, né, que vem ocorrendo nos últimos anos, esse cenário ele se configura como um campo de atuação para esse profissional que atua com a recreação e com o lazer, né? Demora um pouco até o gestor ele conseguir realmente implementar um programa de lazer? Demora, tá? Mas ele não pode desistir do primeiro não, né? Eu acho que tem muitas formas de ser inserido dentro desse contexto, né? Mas precisa de persistência, vamos dizer assim.
Entre os principais problemas, né, eu vou citar o do Reinaldo Pacheco, do professor Reinaldo Pacheco, que ele publicou no artigo na Revista Brasileira de Ciências do Esporte em 92, que ele fala sobre a restrição em relação às opções, né, que são ofertadas nesse contexto. Então, ele tem muita razão, né, nesse sentido, porque até hoje a gente vê que a gente se depara com muitos pacotes prontos, atividades que são vendidas ou ofertadas, né, sem qualquer democracia em relação às escolhas por parte desses trabalhadores. O Eduardo Pena de Sá, em 2007, ele desenvolveu sua dissertação onde ele falava um pouquinho também sobre essas atividades que são desenvolvidas nesse contexto corporativo e que muitas empresas acabam vendendo essas atividades de forma atrativa. Então, às vezes não passa despercebido, né? Então, para o próprio trabalhador, ele entende aquilo como um benefício, né? Ele não vai reivindicar uma melhoria em relação à oferta dessas atividades, porque realmente é vendida de forma atrativa. Para muitas empresas, uma simples festa no final de ano, uma única festa, né, no final de ano, ela já atende ao lazer, à demanda, né, relacionada ao contexto do lazer. E, na verdade, atendendo a um único conteúdo, por exemplo, o social. Então, a gente sabe que o lazer, ele abarca muito mais conteúdo, muito mais objetivos, né? Não só a questão social. Bom, o Robson Amaral Silva e o Luiz Gonçalves Júnior, em 2009, também publicaram na Alicere um artigo que falava sobre essa questão da produtividade. Então, nesse artigo, eles relataram o quanto que a empresa ela tem sim a intenção do aumento da produtividade por meio da implantação de programas de lazer, tá? Então a gente pensa assim, a empresa está sendo, vamos dizer assim, basicamente ela está voltada o objetivo para atender uma necessidade dos funcionários ou realmente para fazer acontecer, né, em relação ao lazer. E, na verdade, não, né, a visão é bem ligada à produtividade. O lazer, então, por ter essas características de descanso, de repouso, né, ele acaba sendo confundido, muitas vezes, como um atrativo e também como um remédio para curar os problemas advindos do trabalho. Isso é uma fala do Marcelino, do professor Marcelino, que lá no livro de 2010, Lazer e Educação, ele fala muito dessa compreensão funcionalista do lazer. Então, onde o lazer ele é reduzido a essa função utilitarista. Então, com essa intenção, vamos dizer assim. No caso específico aqui, para recuperar as forças para o trabalho, né? Quando a gente volta, né, o olhar para as atividades que são desenvolvidas nesse contexto corporativo, e aí, se a gente pensar no contexto do lazer, muitas vezes são as atividades físicas esportivas, né, o que a gente consegue encontrar. Dificilmente a gente consegue visualizar programas de lazer específicos, né, que trabalham com todos os conteúdos culturais do lazer. Então, essa é uma importante, um desafio, né, para esse gestor, começar a pensar em propiciar dentro desses programas o maior número de atividades. Até a gente chega até a educação para o lazer. Então, mesmo na fase adulta, a gente tem que sempre estimular com que essa pessoa vivencie o máximo possível, né, de atividades e das mais variadas possíveis dentro desse contexto que é o lazer. Quando a gente pensa no lúdico associado ao âmbito corporativo, muitas vezes ele está incorporado nos treinamentos, né, por meio das dinâmicas de grupo. Só que a pessoa, o profissional que for trabalhar com esse tipo de dinâmica, ele pode muitas vezes perpetuar ainda mais os estigmas envolvendo essa relação do adulto e do lúdico, ou do adulto e o lazer. Porque por meio de algumas vivências acaba levando esses trabalhadores a alguns constrangimentos nessa prática.
o que lá na frente pode culminar, né, num maior preconceito em relação a uma reaplicação dessas atividades ou desenvolvimento de um programa. Então, essas práticas que envolvem o lúdico no ambiente corporativo em treinamentos, né, elas costumam ser práticas esporádicas, sem qualquer sistematização. Então, a gente também, a partir do momento que a gente consegue entrar dentro de uma empresa e começar a trabalhar com programas de lazer, a gente tem que começar a mudar esse contexto, né? Ou, no mínimo, melhorar, né? Fazendo com que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre a compreensão do que é o lazer e também do direito ao lazer, né? Para que elas não só vivenciem aqueles momentos naquela empresa, mas que fora daquela empresa ele consiga, sim, escolher com autonomia as atividades relacionadas ao lazer. Uma outra problemática é o gestor que ainda não tem reconhecimento, né, infelizmente, para atuar nesse contexto corporativo. E isso está muito relacionado com a formação desse profissional. Então, a gente se depara com esse cenário aí, principalmente ligado à formação, né? Então, isso precisa ser muito mais disseminado, isso precisa ser repensado ali nas bases curriculares, né? Por exemplo, em 2017, quando eu desenvolvi a minha tese, eu fiz um levantamento nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, no EMEC, né? E eu procurei programas, né, de pós que estavam relacionados com lazer, com a recreação, com jogos, e eu identifiquei 21 cursos ativos naquele ano. Dentro desses 21 cursos, eu entrei em cada site para ver se tinha grade curricular, entrei em contato para ver se eles me passavam, me forneciam essa grade para eu tentar entender um pouquinho sobre as disciplinas, né, que eram ofertadas. E apenas 4 eu consegui identificar essa grade curricular, e desses 4, apenas um curso, né, tinha uma disciplina que falava sobre jogos em empresas, não necessariamente programas de lazer. Então, assim, mesmo quando se trata até da questão da pós, né, de uma especialização, a disseminação, a gestão da informação desse curso, por exemplo, dessas disciplinas, elas são escassas, né? Então, a gente precisa também pensar até nesse ponto, né? Onde, quando um gestor ele for tentar fazer algum tipo de especialização, ele vai ter até essa dificuldade na hora de encontrar um curso que vai atender a essa demanda, né? Então, fica bem difícil realmente. Além disso, existe um número muito reduzido de pesquisas científicas que falam sobre os programas de lazer. E aí fica até difícil de replicar um programa ou de se basear num programa já de sucesso, vamos dizer assim, por conta dessa falta de produção a respeito desses programas, né? E a gente encontra muitas vezes nas bases científicas os artigos que falam sobre jogos em empresas, nós encontramos sobre treinamentos, até treinamento lúdico corporativo, mas aqueles que envolvem, né, temas ligados a um programa específico de lazer, eles são bem escassos. Por exemplo, eu encontrei em 2017 também, por conta da minha tese, muitos artigos internacionais e poucos artigos nacionais, né, aqui no Brasil. Então, muitos da área, e mesmo os do Brasil, tinham muita relação com a área da gestão, da administração, das ciências contábeis e do turismo, tá? Poucos tinham relação com lazer ou com a própria educação física, tá? Até os livros que são publicados, grande parte, eles vendem uma ideia de receita de bolo, de práticas, né, de jogos, de brincadeiras, de dinâmicas para esse contexto. E não necessariamente como se pensa um projeto, se executa um projeto ligado ao lazer nesse cenário. Uma outra dificuldade é em relação aos termos. Então, quando o gestor ele procura nas bases científicas os artigos, as teses e as dissertações sobre esse tema, ele precisa tentar vários tipos de termos, de palavras-chave,
porque na primeira você não vai encontrar de cara os artigos, então você precisa de fazer várias tentativas e assim você conseguir encontrar alguma coisa. Então existe uma variedade muito grande desses termos. Quando você parte para a área do treinamento, você tem que tentar treinamento experiencial, treinamento vivencial, treinamento lúdico, treinamento ao ar livre, né? Quando você parte para o lúdico, empresa, lúdico e adulto, lúdico, empresa, lúdico e corporativo, quando parte para jogos, jogos em empresas, jogos de empresas, jogos na empresa. Além disso, jogos cooperativos, jogos empresariais, jogos organizacionais. Então, assim, você precisa ter um rol ali de palavras para poder estar buscando esses artigos, o que dificulta também na hora de você encontrar de forma mais fácil essas publicações, né? E assim, quando você encontra finalmente os artigos, você se depara com artigos que falam sobre a infraestrutura da empresa para a oferta dessas atividades, você encontra artigos que falam sobre a opinião dos colaboradores e até dos supervisores perante as atividades que foram ofertadas. Você encontra também artigos que falam sobre aderência em relação às atividades, mas poucos artigos falam sobre o programa em si, né? As dificuldades do programa, as fases do desenvolvimento de um programa. Então, falta muito ainda, em relação às pesquisas científicas, avançar, né, nessas questões que envolvem esses programas maiores, tá? Então, quando o gestor ele pensa, né, nessas questões do programa em si, e não fazendo parte de um programa de saúde e qualidade de vida, e sim o programa de lazer, ele sendo o programa, né, ele sendo o foco principal do programa, ele precisa primeiro conhecer muito os propósitos daquela empresa, os objetivos, as características daquela empresa. Ele precisa entender um pouquinho das características do pessoal, o número de pessoas que vão participar desse programa, as características do próprio local. Então, por exemplo, eu posso usar o estacionamento daquela empresa, eu posso utilizar o hall de entrada, o jardim, então até onde eu posso ir, né, nessa empresa, então até onde eu posso chegar, ou até onde eu posso desenvolver essas empresas, até que local físico, né, além dos recursos materiais. Então, o que eu vou precisar de material para poder desenvolver um programa de lazer? Se eu for contratado de forma autônoma, por meio de uma empresa, por exemplo, quantas pessoas vão me auxiliar no desenvolvimento desse programa, né? Quantos profissionais serão envolvidos para o desenvolvimento desse programa? Agora, se eu for contratado como um funcionário dessa própria empresa, por exemplo, um regime CLT, eu preciso ver quem que serão os meus apoiadores, ou será que eu vou fazer parte de uma equipe multidisciplinar? Então, muitas vezes, quando um profissional que atua com o lazer e com a recreação, ele é contratado diretamente por essa empresa, ele acaba integrando uma equipe, né, de saúde, qualidade de vida. Então, ele tem ali do lado profissionais, né, de outras áreas, como fisioterapia, da nutrição, até os médicos, né? Então, eu preciso muito definir tudo isso antes realmente de implementar qualquer tipo de programa, né? Então, eu preciso ter o conhecimento sobre essas informações. Além disso, muitas vezes, você pode iniciar esse trabalho por meio de atuações esporádicas e depois que vai culminar lá na frente numa contratação de longo prazo. Então, comigo foi assim. Então, de início, eu era contratado para fazer uma festa, uma gincana, ou fazer atividades lúdicas durante uma convenção, uma semana de palestras, e aí nos intervalos eu trabalhava com as atividades recreativas, mas foi uma forma também que eu encarei para me mostrar, vamos dizer assim, para mostrar o meu trabalho, ganhar confiança e tentar ali fazer alguns contatos. Então, às vezes, você recusa uma atuação esporádica, mas ela pode ser uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho e fazer esses contatos, que serão importantes lá na frente para você desenvolver outros trabalhos.
Lógico que uma contratação de longo prazo é o que a gente mais deseja, né, é o que a gente almeja, mas nem sempre ela vai acontecer de imediato, né? A gente precisa de uma certa, igual eu falei, persistência, né, para atuar nesse campo. Então, essas contratações, elas podem sim ser eventuais para uma atividade em si, né, uma atividade específica, mas ela pode sim ser a longo prazo. No começo também, eu tentava gravar vários vídeos e fazer como se fosse um cartão de visita interativo. E eu deixava na porta das empresas. Então, eu fazia como se fosse um CD-ROM, eu gravava, na época ainda era CD-ROM, né? E eu deixava na porta, falava com um chefe de RH, falava com algum diretor e tentava mostrar ali, por meio desse cartão de visita, o que eu desenvolvia. Além disso, eu também utilizava os folders, né, ou tipo um menu, um cardápio, né, de atividades, onde tinha o objetivo de cada atividade, e eu deixava esses cartazes, esses folders também nessas empresas, para mostrar realmente, né, o que eu desenvolvia e uma forma também de integrar e tentar entrar nessa empresa de alguma forma, né, mostrando o meu trabalho. Então, essas cartilhas explicativas, esses vídeos, eles contribuem muito nesse processo, né, de ingresso, como uma forma de ingresso mesmo nesse cenário. Algumas empresas eu consegui entrar, vamos dizer assim, por meio da ginástica laboral. Então, depois de 2, 3 anos desenvolvendo a ginástica laboral, eu conseguia implementar um programa de lazer, né? Então, ela pode ser também ali um caminho para você mostrar um pouco o que você sabe fazer, o que você acredita e uma forma interessante aí também de ingresso, que não pode ser descartada, né? Então, assim, tem muitas outras formas de ingresso. Eu acredito que cada um pode pensar aí o que dentro, né, da sua realidade, da sua cidade, possa vir a surtir algum tipo de efeito e trabalhar em cima disso, né? Eu acho que o profissional, esse gestor de lazer, ele tem que ter uma boa comunicação, empatia, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter compromissos e responsabilidades e também respeitar a ética profissional para atuar nesse campo. Então, além do programa, que é o objetivo maior, né, desenvolver um programa de lazer no contexto corporativo, você pode sim atuar nessas convenções, nesses treinamentos, nas festas, nas gincanas, ou propor eventos específicos, né? Por exemplo, esse ano foi comemorado o Dia Mundial do Lazer pela primeira vez. Então, quem sabe no próximo ano, esses gestores que estão atuando nesse contexto corporativo não conseguem fazer um dia, né, em comemoração ao Dia Mundial do Lazer dentro da empresa. Olha que legal. Então a gente precisa pensar realmente nas datas comemorativas dentro do nosso calendário e tentar ali incorporar algumas ações nesse contexto também. A gente consegue fazer isso, né? Então, como eu disse, é necessário a gente sair um pouco desse lado só de acusar, de acusação em relação ao lazer e ao trabalho e se comprometer mais mediante a essa realidade, né, que está aí, né, a nossa espera, né. Então, a gente precisa pensar, assim como o Robson Amaral Silva e o Gutierrez, né, o Luiz Gonçalves Gutierrez disse no artigo da Alicer em 2009, a gente precisa pensar nessa gestão participativa, o quanto que ela é importante, porque essa gestão participativa, ela se configura como uma ferramenta ali para implementações de ações nesse setor, né? Outro dado importante do Marco Antônio Almeida e Gustavo Gutierrez, de 2008, eles escreveram um capítulo de livro chamado Princípios, Critérios e Diretrizes para Programas de Lazer com Enfoque na Qualidade de Vida. Esse capítulo ele foi publicado no livro Qualidade de Vida no Ambiente Corporativo, e lá eles elencam também essa questão do programa de lazer dentro da empresa estar vinculado a uma política maior. E aí eles retratam a questão da integração, né? Então, o quanto que é importante também quando você desenvolver um programa de lazer,
na empresa, pensar nos familiares, na comunidade, e não só a interação com os colegas de trabalho ou com os diretores. No início eu fazia muita colônia de férias ou acampamentos funcionais, então eu integrava os filhos com os funcionários, a esposa, o marido, enfim, com atividades que realmente abarcassem todo esse cenário, né? Ligado à comunidade e também aos familiares. Então, isso é muito importante dentro de um programa de lazer. Ainda, né, o Marcos Maciel, em 2009, no livro Lazer Corporativo, ele fala sobre essa importância também, o quanto que a gente precisa priorizar algumas ações com essa interação entre a família. Então, são várias as publicações que falam sobre essa importância, né? E a gente precisa se atentar a esses fatos. Ainda, Robson Amaral Silva e Luiz Gonçalves Júnior, né, nesse artigo da Alicerce de 2009, eles falam sobre o exercício da democracia. Então, assim como o Pacheco fala da gestão democrática, é bem isso, né, que a gente precisa pensar. O quanto que esses trabalhadores eles precisam ter liberdade para a escolha dessas atividades. Não é porque eu, né, tenho conhecimento sobre que eu vou fazer isso sozinho. Eu preciso dessa gestão participativa, desses trabalhadores junto comigo, né, na elaboração dessas atividades, da programação, enfim. Eu posso sugerir muitas atividades, mas eles também têm um papel fundamental na escolha direta dessas atividades, de forma coletiva, vamos dizer assim. O professor Juliano Pimentel, em 2003, no livro Lazer, Fundamentos, Estratégias e Atuação Profissional, ele também menciona muito sobre isso quando ele fala dos programas que envolvem o lazer. Então, os programas que envolvem o lazer na empresa, eles deverão incentivar o direito ao lúdico e não pode ser oferecido somente durante as folgas de trabalho. Então, devem ser estimulados no local de trabalho e, acima de tudo, incluir ações capazes de motivar para todos os momentos da vida. E é aquilo que eu falei também, né? Você tem que incentivar o tempo todo a questão da educação para o lazer e o direito ao lazer. Para ele saber que, a partir do momento que ele saiu da empresa, ele põe o pé para fora da empresa, ele também pode vivenciar outras opções dentro desse contexto, né? Então, os programas envolvendo lazer nas empresas deverão incentivar, sim, o direito ao lúdico. As empresas precisam implantar espaços e equipamentos para oportunizar essas vivências, né? Seja ela física, para só diversão ou para entretenimento. Isso, com certeza, ajuda muito dentro desse processo. Então, a abertura desses espaços contribui muito, né, para a ampliação desses programas. A professora Gisele Schwartz também fala muito sobre isso, já falou muito sobre isso, que o quanto que as empresas elas precisam dar mais atenção para essa relação lazer e trabalho, e aí não só dar atenção, mas favorecer para que isso aconteça de alguma forma, né? Favorecer o respeito tanto à individualidade de cada um, quanto ao potencial criativo, né, de cada um, e também as relações sociais. Ainda, a Gisele Schwartz, ela fala sobre esses espaços. Então, ela também é uma autora que fala sobre a importância da criação, da ampliação de espaços para a vivência do lúdico, para a valorização dos elementos de prazer, de afetividade, ela fala de emoção, da criatividade. Então, tudo isso são aspectos embutidos aí nas dimensões estética e lúdica, que tem relação direta também com o lazer. A partir do momento que você vai atuar com programas de lazer no contexto corporativo, você precisa entender um pouco mais das inúmeras técnicas, dos métodos que você pode incorporar dentro desse programa, além dos conteúdos culturais do lazer. Então, hoje nós temos a ludoterapia empresarial, o fun training, o psicodrama, a gamificação, os jogos de tabuleiro, que são específicos para desenvolvimento nesse cenário. A gente tem os jogos de escape, que são jogos que simulam algum tipo de problema e eles tentam resolver em grupo.
a próprio Outdoor Education, Outdoor Training, que são metodologias aí que você tira esse pessoal de dentro da empresa e leva para um ambiente externo para simular algumas situações semelhantes ao do cotidiano, mas num ambiente diferente, né? Tanto para a educação quanto para o desenvolvimento de competências, e até o PILAC, que é o Programa de Intervenções Lúdicas no âmbito corporativo que eu desenvolvi na minha tese. O PILAC é uma vivência que propõe a utilização de atividades lúdicas, recreativas e de aventura como estratégia para treinamentos corporativos. Mas dentro desses treinamentos, que funcionam tanto indoor como outdoor, existem fases, né, que incluem o levantamento das necessidades, dos problemas e também o levantamento das qualidades, os pontos positivos daquela empresa ou das pessoas, as características, né, as qualidades das pessoas. Então, está baseada na psicologia positiva, né, e a gente consegue, ao final, né, de um programa de longo prazo, por meio dessa estratégia, resolver alguns problemas e interagir, integrar equipes, né? Desenvolver competências e até habilidades técnicas por meio desses jogos que são desenvolvidos nesse longo prazo. Ele permite o acompanhamento mais de perto, né, dessa evolução por parte desse gestor. É o que favorece muito aí nos ganhos, tanto para a empresa quanto para o próprio trabalhador, né? Então, já vou concluindo aqui a minha fala de hoje. Historicamente, há uma luta pela valorização do trabalhador, né, pela diminuição dessa carga horária de trabalho e pela apreciação do lazer. Então, isso tudo representa um primeiro passo, vamos dizer assim, para as mudanças em relação ao lazer e o trabalho. Mas ainda temos muito que avançar, né? A gente precisa realmente avançar em relação à gestão desses programas, principalmente os programas de lazer, que envolve o âmbito corporativo, o que implica sair, né, da questão da acusação, do lado da acusação, e realmente explorar outras formas de valorizar o lúdico nesse ambiente. Então, uma das formas, né, é permitir que esse trabalhador participe ativamente, né, da decisão em relação ao que vai ser ofertado, né, então, exercendo assim a democracia, e o gestor, né, eu acredito nesse sentido que o gestor ele possa ser aí um protagonista para deflagrar essas mudanças que são tão importantes, as quais podem subsidiar outras mudanças lá no futuro e avançarmos em relação aos processos de gestão no ambiente corporativo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me escrever, tá? Pelo e-mail, por meio do meu e-mail, que é o anapaulaguizarde@yahoo.com.br. Estarei à disposição e muito obrigada.